Olá, pessoal do oitavo ano. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar sobre congruência e alguns casos de congruência, certo? Como a gente já viu, segmentos congruentes são aqueles que têm a mesma medida, certo? E ângulos congruentes também têm a mesma medida. Quando a gente fala de figuras geométricas, a gente tem tanto os segmentos, que formam os lados, quanto os ângulos dessas figuras, certo? E nesse caso, os dois, tanto os segmentos quanto os ângulos, precisam ser congruentes, tá bom? Que ele afirma aqui, ó. Dizemos que dois polígonos são congruentes quando atendem simultaneamente às duas condições. Os lados correspondentes são congruentes e os ângulos correspondentes são congruentes. Vamos observar esses triângulos aqui, ó. Perceba que se eu colocasse um em cima do outro, um sobre o outro, certo? Eles iam coincidir. Eu encaixaria exatamente um em cima do outro. Nesse caso, eles têm os lados e os ângulos congruentes. Como a gente pode ver aqui, ó, os lados correspondentes são congruentes e os ângulos correspondentes são congruentes também. Logo, os dois triângulos, o ABC e o DEF, são congruentes, tá bom? Veja que, para concluir que os triângulos são congruentes, verificamos as congruências entre os lados correspondentes e os ângulos correspondentes. Porém, não é necessário checar todas essas medidas. Se verificarmos a congruência de alguns elementos escolhidos convenientemente, a congruência dos outros já estará garantida, certo? O que ele está querendo dizer aqui é que eu não preciso analisar sempre todos os lados e todos os ângulos. Até porque, se a questão me dissesse que esse lado aqui é 2, esse ângulo aqui é 30, certo? E esse lado aqui é 4, por exemplo, certo? Ele não me daria o valor desses ângulos e não me daria o valor desse lado. E nesse caso aqui, ele só me daria aqui também, ó, os mesmos valores. Só por esses elementos aqui, eu já posso garantir que os dois são congruentes, como a gente vai ver a seguir. Continuando. É importante observar que há uma ordem correta para representar a congruência. Devemos escrever os vértices na ordem em que ocorrem as correspondências dos ângulos e dos lados. Ou seja, a ordem aqui que está colocado a sequência, ela importa muito, tá bom? Naquele caso, eu tinha um lado, um ângulo e um lado. O ângulo ele está no meio dos dois lados, certo? E essa ordem ela é muito importante para a gente definir os casos de congruência, que a gente vai ver a seguir. Nesse caso, a gente vai comparar dois triângulos e, de acordo com algumas características, a gente vai poder identificar se eles são congruentes, ou seja, se eles têm as mesmas características ou não, certo? E para a gente identificar, para a gente ter certeza, a gente tem alguns casos, certo? Que podem nos afirmar com certeza, certo? Com apenas algumas informações, que os triângulos são congruentes, certo? O primeiro caso é o caso lado, ângulo, lado, que como o próprio nome diz, eu preciso de um lado, um ângulo e outro lado, certo? Sendo que esse ângulo, ele precisa estar no meio desses dois lados que eu estou trabalhando, tá bom? Então, vamos aqui ao caso. Dois triângulos são congruentes se tem um ângulo correspondente congruente e os dois lados correspondentes que formam esse ângulo também congruentes. Então, a gente pode ver aqui, ó, esse lado AB, perceba que ele tem só um tracinho aqui. E o lado x e y também, certo? Esse um tracinho a gente usa para identificar quando os lados têm a mesma medida, certo? Tanto lados quanto ângulos. O ângulo B e o ângulo Y, da mesma forma, eles têm um tracinho, que significa que eles têm a mesma medida. E o lado BC e o lado YZ têm dois tracinhos cada um, que também significa que eles têm a mesma medida. Então, por essas três condições aqui, um lado, um ângulo e o outro lado, certo? A gente pode dizer que, pelo caso
lado, ângulo, lado, a gente tem dois triângulos congruentes, certo? Vamos observar aqui nessa lateralzinha, onde tem para pensar. Eu tenho dois triângulos, certo? Aqui eu tenho um ângulo de 30, um lado medindo 2,8 e um lado medindo 2,1. Nesse outro triângulo, eu também tenho um ângulo de 30, esse daqui que mede 2,8 e esse lado que mede 2,1. Perceba o seguinte, eu não tenho a ordem que a gente viu anteriormente. Eu preciso ter lado, ângulo, lado. O ângulo tem que ser formado por esses lados que eu estou trabalhando, certo? No caso, teria que ser esse ângulo aqui, ó. Nesse caso aqui, o ângulo Q. Nesse caso aqui, o ângulo P, certo? Nessa condição, certo? Como aqui o ângulo ele não está posicionado da forma como a gente espera, a gente não pode dizer que ele se encaixa nesse caso de congruência. O segundo caso é o caso lado, lado, lado. Esse daqui é bem intuitivo, porque se um triângulo tem os três lados iguais, automaticamente a gente já vai perceber que o triângulo vai ser congruente, tá bom? Essa daqui é bem simples a gente perceber. Por exemplo, vamos ver aqui nessa situação, esses triângulos ABC e ACD, eles são congruentes. O lado AB é igual ao lado CD, ambos medem 4. O lado BC e o DA, ambos medem 3, que são os das laterais. E o lado AC, ó, é comum tanto ao triângulo de cima quanto ao triângulo de baixo, ou seja, ele é igual nos dois triângulos, certo? Por conta disso, a gente sabe que o triângulo de cima é igual ao triângulo de baixo, certo? Pelo caso lado, lado, lado. Próximo caso é o caso ângulo, lado, ângulo. É o oposto do primeiro que a gente viu, o oposto no sentido de elementos, certo? Mas a regrinha que a gente viu lá também se aplica aqui. O lado em questão, ele tem que ser adjacente, ou seja, ele tem que estar do lado dos ângulos que a gente está trabalhando, certo? Dois triângulos são congruentes se tem, respectivamente, um lado congruente e os dois ângulos adjacentes, ou seja, os dois ângulos que estão próximos a esse lado, certo? Se esses ângulos também são congruentes. Vamos observar esses triângulos aqui, ó. Perceba que o ângulo B é congruente ao ângulo T, o lado BC é congruente ao lado TU e o ângulo C é congruente ao ângulo U, na mesma posição que a gente acabou de observar. Então, pelo caso ângulo, lado, ângulo, a gente tem que esses dois são congruentes, tá bom?